Olá pessoal, continuando nossas aulas aqui online, hoje a gente vai dar continuidade à questão do extrativismo no Brasil, né? Hoje a gente vai ver as comunidades tradicionais nas reservas extrativistas, né? O primeiro tema que aborda sobre o assunto que está sendo estudado aqui com vocês, né? Nas aulas passadas nós vimos um pouco sobre as reservas extrativistas, né? Vimos também o extrativismo vegetal, animal, né? Mineral, certo? E aí a gente vai continuar o nosso tema, o nosso assunto, que hoje é as comunidades tradicionais, as reservas extrativistas. A gente vai ver a administração das reservas, né? A biodiversidade na Amazônia. A gente vai ver também recursos minerais, o extrativismo no território brasileiro, a produção mineral. A gente vai ver as principais regiões mineradoras do Brasil, certo? O garimpo, a histórica atividade da extração mineral no Brasil, falar sobre o garimpo, e o ouro e a ocupação norte do país, né? Esses são os temas de hoje, da aula de hoje, certo? Então vocês vão lá para a página 467, né, para a gente já continuar o nosso assunto, certo? Então o tema de hoje ele vai falar sobre as comunidades tradicionais nas reservas extrativistas, ou seja, reserva de extração de minérios, né? Então a gente vai trabalhar mais a questão da mineração. Tanto é que aqui nesse tema de vocês a gente vai mostrar bastante mapas, ó. Esse aqui é o mapa das reservas extrativistas. Então nesse mapa vocês vão verificar o seguinte: vocês vão ver as reservas extrativistas criadas, né? Já foram criadas para a questão da exploração, para a retirada da vegetação, né? Da mineração também, certo? De vários tipos de extrativismo. E vocês vão ver também áreas em estudo e reservas em fase de criação, né? Então, tem reservas que já foram criadas há anos, né? Está funcionando, e tem áreas de estudos de reserva em fase de criação, né? Que já estão desenvolvendo reservas extrativistas também em todo o território nacional, certo? Então, esses são os temas que serão abordados hoje, né? A gente vai pautar mais a aula nessa questão do extrativismo, certo? Então, nessa primeira página, a gente fala com relação aos povos dessas regiões onde ocorre o extrativismo, né? Boa parte dessas pessoas que vivem nessas regiões, principalmente na região norte, né, onde tem uma grande concentração de reservas extrativistas, né, antigas e reservas já que estão sendo criadas atualmente, né, já agora no século XXI, que tem o objetivo de fazer a manutenção da floresta e não apenas pensar na questão da extração, né? Até mesmo porque boa parte dessas populações são pessoas que vivem da agricultura de subsistência. Ou seja, elas não vão causar tanto impacto do que o extrativismo de grandes empresas, né? Por exemplo, a empresa da mineração, ela causa muito impacto. É diferente de uma área, por exemplo, indígena, uma área onde predomina pessoas que trabalham com a retirada dos recursos naturais, mas de maneira sustentável, né? Inclusive, está falando aqui das comunidades tradicionais já no início do texto, né? E aí vocês vão ler essa parte, né, que eu estou falando, que fala sobre a questão da agricultura de subsistência, né, e fala-se também na questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, essas populações elas não vão causar tanto impacto do que uma empresa maior, de maior porte, né, que causa impacto ambiental ao meio ambiente, certo? Então vocês visualizem aí o mapa também que eu falei aqui na página 467 também para vocês ver os locais, né? Aqui no Piauí não tem nenhum, ó, né? No Mato Grosso também não tem, em Goiás não tem. Vocês vão encontrar mais na região litorânea aqui do Rio Grande do Norte, até Santa Catarina, e vocês vão ver uma grande quantidade de reservas de extrativismo aqui na região norte, né, do país, principalmente na região amazônica, onde tem o rio Amazonas, né? São áreas onde ocorre muita questão do extrativismo, certo? Continuando,
Aí a gente vai falar um pouco também sobre os institutos que foram criados com o objetivo também de conservar a biodiversidade da floresta, principalmente na região norte, né, na região amazônica. Então tem o Instituto Chico Mendes, né, que tem esse objetivo de preservar as áreas onde estão sendo retirados os produtos da natureza, né? Então há uma fiscalização com relação a essas áreas onde está ocorrendo a extração, né? Vocês veem isso aqui na página 467, no segundo parágrafo, onde diz a administração das RESEX, né? Das RESEX, ou seja, das reservas extrativistas. Aí vocês vão ler um pouco mais sobre essa questão dos institutos, dos programas que foram criados com o objetivo de fiscalizar também a floresta para que não ocorra muita degradação, né? Então, por isso vocês vão ler aqui na parte que fala sobre as RESEX, né? Aí a gente vai lá para a página 468, onde fala da quantidade, né, de institutos, né, de reserva de unidade de conservação federal, que é em torno de 334, certo? E 87 de uso sustentável, né? Então, segundo o Instituto do Chico Mendes, né, existe em torno de 334 unidades de conservação federal, ou seja, existe também a questão da fiscalização com relação à extração dos recursos naturais, né, principalmente na floresta amazônica, certo? O próximo tópico fala sobre a biodiversidade da Amazonas, né? A gente sabe aí que numa faixa de alguns quilômetros, né, vai ter vários tipos de espécies animais e vegetais, né? Por exemplo, um hectare na região amazônica existe em torno de 100 a 300 diferentes espécies de plantas, né? Imagine de animais, né? É uma biodiversidade imensa apenas para 1 hectare, né? Na região amazônica, certo? Então vai falar da importância também do desenvolvimento do extrativismo vegetal para as populações locais, para a manutenção do equilíbrio da floresta também, né? Por isso que há também a questão da fiscalização, para que não haja também pessoas influentes ali que possam estar degradando demais, né? Extraindo demais os recursos da natureza, certo? Aqui também na página 468, onde ele fala no segundo parágrafo sobre a questão das áreas não alagadas na floresta amazônica, né? Que são locais também onde tem um grande aproveitamento dos recursos e também do extrativismo, né? No caso ele cita aqui, a castanheira, o mogno, andiroba, né? E o guaraná. São vegetais vindo da floresta que tem assim alto valor, né? Por isso que a extração desses produtos é mais forte, né? Por conta da questão do alto valor de mercado, né? Então ocorre muito nessas áreas, nessas reservas, a questão da derrubada ilegal de centenas de árvores, né? Ou seja, além de eles tirar o fruto, eles derrubam as árvores, ocorre o desmatamento causando impacto ambiental, né? Há um cuidado imenso principalmente para essas áreas. Ainda na página 468, ele mostra um infográfico. A gente vai ler aqui, vocês vão acompanhando aí o que fala sobre esse infográfico amazônico, né? Então é fundamental para combater o aquecimento global, né? A questão da preservação é fundamental para combater o aquecimento global. Então nós temos que ter floresta, né? Porque ficar só desmatando daqui o tempo, a gente não tem mais floresta, vai ocorrer desequilíbrio ambiental muito forte, aí vai ocorrer enchentes, furacões, vendavais, etc. Tudo que a gente já sabe por conta de quando o homem ofende demais a natureza, ela dá reação, né? O outro, 30 milhões de pessoas vivem no bioma, né? No bioma amazônico, incluindo mais de 220 grupos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, as comunidades indígenas, ela não causa tanto impacto como uma grande empresa extrativista, né? Então, o índio vive lá da agricultura de subsistência, né? Ele não causa muitos impactos à natureza.
Abriga o rio Amazonas, que tem mais de 6,4 mil quilômetros de extensão e é o segundo mais longo do mundo. O maior rio do mundo é o rio Amazonas, a gente sabe, né? Principalmente em extensão, mas em dimensão, né? Em comprimento, vamos dizer assim, né? Ele fica em segundo lugar, porque em primeiro lugar é o rio Nilo no Egito, né? Em comprimento. Agora, em extensão de água, né? O maior é o rio Amazonas, realmente. Certo? Acho que vocês estão entendendo aí, né? Em comprimento, né? No tamanho do rio, o maior rio é o rio Nilo, né? No Egito. Agora, em extensão em água, né? Tem maior volume de água é o rio Amazonas, né? Em primeiro lugar, o maior rio do mundo, certo? Agora, se falar em comprimento, o rio Amazonas fica em segundo lugar, porque em primeiro lugar fica o rio Nilo no Egito, certo? Só para relembrar. O que mais que fala sobre a região amazônica? 3 mil espécies de peixes, né? 40 mil de vegetais, 427 de mamífero, 1000, né? 1.294 de aves, 378 de répteis, 427 de anfíbios com classificação científica, né? Ou seja, todos esses animais que eu falei já foi catalogado, já foi tirado fotos, né? Foi cadastrado como espécie de reconhecimento. Fora aqueles animais que a gente nem sabe que se existe dentro da floresta amazônica devido à sua dimensão. E também aqueles animais que já foram extintos, né? Muitos animais também que habitam a floresta amazônica já desapareceu por conta da atuação do homem com relação, né, à venda desses animais silvestres, né? Quase 20% de sua cobertura foi perdida em 50 anos, né? Outra parte também da questão do desmatamento, né? Ele diz que quase 20% da cobertura vegetal foi perdida em 50 anos, né? Desde o processo de colonização, né, até principalmente o período atual. Então, foi aumentando a população, foi necessário extrair ainda mais a natureza, consequentemente já perdeu 20%, já perdeu bastante de cobertura vegetal, de vegetação. Então já perdeu bastante, tem que cuidar, né, pessoal? Tem que preservar a floresta amazônica. Na página 470 fala sobre os recursos minerais e o extrativismo no território brasileiro. Nós temos outro mapa também para fazer análise dos recursos minerais, né, que são muitos aqui, os recursos minerais: alumínio, chumbo, cobre, estânio, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, né, titânio, tungstênio, urânio, zinco. O Brasil tem uma infinidade de recursos de minerais metálicos. E os minerais não metálicos, aí tem o berilo, diamante, flúor, fósforo, calcário, carvão, sal, né? Poços com indícios de hidrocarbonetos, né? Então, além disso também, o texto, além do mapa que vocês vão visualizar, ver as regiões onde tem mais ouro, né? Onde tem mais ferro. O Brasil é rico no minério de ferro, na extração e na venda do minério de ferro, a gente sabe disso, né? A Companhia Vale do Rio Doce é responsável pela extração, né, prospecção e exportação do minério de ferro no Brasil. O Brasil é rico em minério de ferro, né? E também em ouro. Você vê que boa parte das regiões do Brasil, principalmente aqui na região norte, né, região de Minas, onde iniciou, São Paulo e Minas, onde iniciou a questão das mineradoras de ouro, né, da extração de ouro, e se expandiu aqui na rodovia Brasília, Belém, Pará, né, para extrair também os recursos aqui da região norte. Então, no mapa vocês vão visualizar, né, a quantidade de ouro que tem aqui ainda no território brasileiro, né. Então, fala-se também na concentração de reserva de petróleo, né, que o Brasil também é rico no potencial de petróleo, principalmente nas bacias aqui litorâneas, né, próximo ao litoral, nas bacias sedimentares, há uma grande concentração de petróleo, né, tanto é que eles colocam de 1 quilômetro mais ou menos, 2, 3 quilômetros, eles colocam plataformas continental para extrair o petróleo que tem abaixo do oceano, né, na camada pré-sal, certo? Então tem o objetivo de extrair esse petróleo para ser vendido aqui no mercado interno e uma parte também
para ser exportado, né? Então o Brasil já fala-se que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas mesmo assim o petróleo dele não é de qualidade superior. Então por isso que às vezes a gente importa uma parte do petróleo, da gasolina vinda de fora, para misturar com a gasolina daqui para a gente poder vender. Porque a qualidade do petróleo brasileiro não é uma qualidade muito boa, principalmente para a questão do diesel, da gasolina, né? Então, o que vem de fora tem a qualidade mais superior, né, do que a do Brasil. Por isso que a gente ainda paga uma gasolina cara, né? Gasolina cara, exatamente por isso, né? Mas ele é autossuficiente no asfalto, em outros derivados, em graxas, em lubrificantes para automóveis, né? Para fabricação de plástico, né? E também o Brasil é autossuficiente nesses ramos, né? Por conta da extração do petróleo. Que o petróleo não é só a questão da gasolina em si, do óleo diesel, né? Então tem vários derivados do petróleo. O gás natural, por exemplo, o GLP, que é esse gás da cozinha de vocês, né? É o gás que é feito do petróleo. Ele vem também das bacias de petróleo, né? É um derivado do petróleo, certo? Então não é apenas a gasolina, certo? Na parte 441 nós temos um gráfico, né? Também bastante interessante para vocês visualizarem esse gráfico, né? E também não esquecer de ler, né? O que eu estou falando aqui, a gente está explicando, mas é necessário que vocês façam leituras para vocês também ampliar o conhecimento de vocês sobre esses temas, né? Então no gráfico diz o seguinte, vão acompanhando aí, na página 471, tem Brasil, principais produtos exportados de origem mineral. Esse gráfico ele é de 2018 a 2019, né? Então é recente, o material de vocês é muito bom porque já é um material de dados recentes, né? Não é de 2020, mas é de 2019, né? Bastante atualizado. Um livro desse aqui você usa mais ou menos, pode usar de 2 a 3 anos, né? Na escola não vai prejudicar você de forma alguma. Então, um dado bastante recente, de 2019, né? Nós temos aqui na página 441 falando sobre o principal produto de exportação do Brasil, que é o minério de ferro, né, que eu falei agora há pouco, certo? Então ele está concentrado na região norte e região sudeste, né? E também a Vale do Rio Doce, que é responsável pela questão da extração e a venda desse minério de ferro, né, desse mineral. E o comprador, o principal comprador são os países do continente asiático, principalmente a China. A China é o país que mais compra minério de ferro do Brasil, exatamente porque a China, cada ano que passa, ela cresce mais, principalmente nessa área de indústria, industrial, né? Metalúrgica e etc. E o Brasil é muito rico no minério de ferro, então exporta muito, né? Ligas de ferro para fora. O próprio minério de ferro em si é vendido para a China, né? Para fabricar os seus parques industriais lá, né? Cada vez mais gigantesca. Cada ano que passa a China cresce suas indústrias, né? E o Brasil é o país de matéria-prima, consequentemente vende o minério de ferro mais para a China, certo? Tem aqui falando no material de vocês, basta vocês fazer uma leitura aí para acrescentar ainda mais o conhecimento de vocês. Na página 474, ó, nós temos algumas figuras também ilustrando as principais regiões mineradoras do Brasil. Vamos aqui, ó. Aí abaixo da figura a gente vai ler e vocês vão acompanhando aí. Mineração de bauxita no rio Trombetas, no município de Barcarena, no Pará, em 2019. A bauxita é o principal minério para a produção do alumínio, né? E o Brasil ocupa a terceira posição no volume de reserva de bauxita em todo o mundo, né? Sempre o Brasil vai estar em primeiro, segundo, terceiro na questão da mineração. O Brasil é muito rico também nessa questão da mineração, e não só a questão dos produtos agrícolas, né? Mas o Brasil, como eu falei, ele é rico na questão da matéria-prima, ele vende o produto, né, bruto. O minério de ferro, aí na outra imagem, ó, vocês vão ver lá a mineração de ferro em Carajás, no município de Paraupebas, no Pará, em 2014. O ferro foi descoberto na mesma época do auge do ouro.
século 17 e 18, em Minas Gerais, e é utilizado desde o século 19. O Brasil possui a quinta maior reserva de ferro do mundo e está entre os maiores exportadores de ferro do planeta, né? O Brasil é um dos países que mais exporta ferro, pessoal. A outra imagem fala: extrativismo de manganês na Serra do Navio em 2014. O Brasil possui a sexta maior reserva de manganês do mundo, sendo que cerca de 95% desse metal é aproveitado na indústria, né? Boa parte do que é produzido no Brasil serve para o mercado interno, mas o excedente, o restante é vendido para fora, para os países que necessitam dessa mineração, desses minerais, porque nesses países tem pouco, né? Ou às vezes não tem nenhum desses tipos de minerais que o Brasil tem. O Brasil tem um território imenso, cheio de riquezas, né? Então, por isso que o Brasil ele se sobressai na questão da venda desses produtos de mineração. Tá? Então, vamos lá para... Vamos fazer uma leiturinha aqui na página 472, no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo. Então vamos lá, diz assim: ao final poderemos perceber que a atividade de extrativismo, principalmente a mineral, é praticada em todo o Brasil, graças às condições geográficas e geológicas do nosso território, além de ser uma atividade econômica bastante lucrativa que atende não só às necessidades do mercado nacional, mas principalmente o internacional, o que acaba resultando em grandes investimentos públicos e privados na melhoria e no incentivo dessa prática econômica, apesar das consequências dos impactos no meio ambiente e no modo de vida da população das áreas de mineração, né? Então, é um recurso muito rico para o Brasil a questão da mineração, né? Tanto, como falando no texto, tanto é benéfico para o mercado interno, para a indústria brasileira, como também eles vendem para as indústrias lá de fora, principalmente da China, né? Mas fala também na questão dos impactos ambientais que é causado pela mineração, certo? Que é o lado negativo. Então vamos lá agora para a página 474, que fala sobre o garimpo, né? O garimpo, histórica atividade de extração mineral no território brasileiro, né? Então, nas áreas de garimpo, principalmente a extração do ouro, né? A gente ressalta que ainda em 1600, né, depois de 1500, onde iniciou a questão da extração do ouro no estado de São Paulo, né? Isso já veio com os colonizadores portugueses, já veio com esse intuito também de explorar o ouro aqui. Iniciaram no estado de São Paulo, né, em 1600, e depois foi descoberto reservas de ouro também na região de Minas Gerais, mas já no século 17 e no século 18 também, né? Ou seja, prosperou, iniciou-se no estado de São Paulo, depois migrou para a região, né, para a região de Minas no século 17 e 18, né? E com a construção da rodovia Belém-Brasília de 1956 a 1960, né, se ampliou ainda mais a questão da extração do ouro, né, porque era um produto de alto valor, principalmente lá fora. Então era necessário extrair, né, aproveitar o território brasileiro para extrair o ouro, né, e foi extraído através da garimpagem, né. Existia uma grande quantidade de pessoas responsáveis pelo garimpo, dentre eles o governo em si, né, era responsável pela questão da extração do ouro, certo? E aí ele cita a Serra Pelada no século XX e no século XXI, né? Vamos fazer uma lida aqui, para a gente entender mais. 3 locais de garimpos destacam-se no fim do século XX e início do século XXI. A Serra Pelada, a bacia do rio Tapajós e a bacia do rio Madeira. Os 2 primeiros ficaram conhecidos pelas condições precárias de trabalho e principalmente pelo enorme impacto sobre o meio ambiente e sobre os povos indígenas da região, causados pelo despejo de toneladas de mercúrio no rio, né? O mercúrio é um mineral altamente contaminante, né? Além disso, também as pessoas que trabalham com mercúrio, com aquecimento do mercúrio, eles inalam, né? Sai tipo uma fumaça, eles vão inalar o mercúrio, certo? Porque ele é muito forte, ele é para separar o
cascalho, né, a areia do ouro. Então é bastante forte. Então muitos trabalhadores tiveram problema de pulmão, né, problema de saúde por conta da inalação do mercúrio, né? E também sem falar da contaminação dos rios da região, né, que estavam sendo muito contaminados por conta da utilização do mercúrio, certo? Então, de certa forma, foi benéfico para o crescimento do Brasil, né, por conta do ouro, mas também, por outro lado, causou muito impacto ao meio ambiente, né? Na página 475, fala mais sobre a Serra Pelada, né, que foi descoberta em 1980, na região norte, né, no Pará, e se dava o nome por formigas, né, por conta da quantidade de homens que trabalhavam na mineração em 1980 lá na Serra Pelada, no Pará, né. Só foi encerrada em 1992, na época do presidente Fernando Collor de Mello, né, que ele baixou um decreto de que não poderia mais explorar as regiões, né, principalmente a Serra Pelada, porque o governo tinha vendido, tinha privatizado, né, a empresa que até então era pública foi privatizada para os interesses internacionais, né? Então foi vendido, vamos dizer assim, certo? Foi principalmente no governo de Collor de Mello, né? Então não tinha mais o direito de exploração, né? O que mais que a gente vai ver? A gente acha que vai ficar por aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os impactos ambientais, a formação dos recursos minerais e combustíveis fósseis e a camada do pré-sal, né? Que eu quero falar também na próxima aula sobre a camada do pré-sal, certo? Então eu vou passar aqui umas atividades para vocês fazerem, né? Para a gente dar continuidade. Aqui, vocês vão responder a página 469, questão 10, 11 e 12. Página 473, questão 13, 14, 15, né? 13,